Os 8 paquistaneses estão há 10 dias no Maranhão. Na capital, passam a maior parte do dia no pátio deste posto de combustível, no bairro Coafuma. Aí até estranhei, achei estranho. A gente ficou perguntando, tipo, o que eles estão fazendo aqui, o que eles querem, né? Nas redes sociais, a presença dos estrangeiros repercutiu e também tem chamado a atenção dos ludovicenses. Nossa equipe tentou conversar com eles, que não gravam entrevistas e nem permitem a produção de imagens de TV de perto. Eles entendem e falam pouco português. A conversa que tivemos foi em inglês. Os paquistaneses disseram que não estão em missão religiosa. A viagem turística começou pelo norte do país. Durante a conversa, eles elogiaram as belezas naturais e a receptividade dos brasileiros. O grupo de 8 paquistaneses está há 2 meses do Brasil e já passou pelos estados de Roraima, pelo Pará e agora estão no Maranhão, onde já passaram pela Baixada Maranhense, na cidade de Pinheiro, e agora estão em São Luís. Da capital maranhense, eles seguem para Teresina e logo depois para Fortaleza, capital do Ceará. Os 8 homens viajam nesse veículo e por onde passam chamam a atenção e despertam a curiosidade de todos. O grupo tem percorrido a cidade e fez uma parada nesta oficina mecânica na Curva do 90, no bairro do Vinhais, para fazer manutenção do carro, já que a viagem vai continuar. Não deixa de nos chamar a atenção, porque a gente não tem esse conhecimento, né, de ver essas pessoas barbudo, mas a gente que tem um certo conhecimento bíblico, a gente não se assusta, porque a gente sabe que em outros países árabes, a vida deles é assim, né, barbudo, às vezes andando de país em países, mas é assim mesmo, o nosso Brasil tem que se acostumar com esse povo que vem de fora, né? Muitas informações em relação aos paquistaneses estão circulando de forma intolerante e negativa, principalmente nas redes sociais, e são motivo de preocupação para estudiosos. O cientista político Esaú Rômulo e a Relações Internacionais Ananda Marques ponderam e fazem um alerta. A gente já vê aí nas redes sociais uma postura de estereótipo, de discriminação, as pessoas já se assustam e já taxam, né, já fazem uma associação negativa que não tem fundamento nenhum na realidade, no fim das contas, né? Essas pessoas têm todo o direito, como qualquer outro migrante, eles estão regularizados, eles vieram para cá, não devem nada à justiça e eles estão passando por São Luís e a gente tem que pensar para uma outra lógica. Como seria a recepção se fossem americanos, por exemplo? Essa questão ela evidencia um lado antropológico e um lado político, né? Do ponto de vista antropológico, coloca em xeque esse mito de que o brasileiro é cordial, de que o brasileiro é receptivo, e principalmente por causa da nossa formação cristã, né? A gente recebe imigrantes de várias outras nacionalidades do mundo inteiro. Só que a partir do momento em que a matriz religiosa ela é diferente da do cristianismo, as pessoas já ficam menos confortáveis para colocar seus preconceitos para fora. E do ponto de vista político é o fenômeno da globalização. Você vê, por exemplo, a gente está aí numa escalada crescente terrorista global, você tem o Estado Islâmico, você tem uma série de outras organizações terroristas, mas que não atuam no Brasil. Mas você vê que a sociedade em rede, uma sociedade virtual, conectada, ela traz esse medo, a gente importa esse medo e aí vai então exportar todos os nossos preconceitos e estigmas contra pessoas que não estão nos fazendo nada. Para quem não sabe, os paquistaneses praticam o islamismo, que tem como livro sagrado o Alcorão. Eles fazem orações 5 vezes ao dia em direção a Meca, cidade sagrada para os praticantes da religião, chamados de muçulmanos. Ela é uma religião de caráter monoteísta, ou seja, eles acreditavam em apenas um Deus, que no caso eles chamam de Alá, né? Então a partir daí surge o islamismo. A princípio ele vai ter uma resistência por parte das próprias tribos árabes. Os próprios árabes não vão aceitar por conta da questão que vários comerciantes vão alegar que essa religião de culto a apenas um único Deus estavam atrapalhando, né, o seu comércio, as suas atividades econômicas, e o Maomé vai ser expulso da cidade de Meca, né, que era o principal centro religioso do mundo árabe na época, né, e até hoje. Ele vai para uma cidade chamada de Yatreb, que depois passou a se chamar Medina, que é a cidade do profeta. E lá ele se reagrupa, se rearticula e volta para Meca, né?
e consegue impor, né, impor essa nova, com vários adeptos, e ele consegue vencer esses árabes que resistiam a essa nova concepção religiosa, né? E a partir daí o Maomé ele unifica todas as tribos árabes em torno dessa nova religião que é o islamismo. O grupo paquistanês presente no estado esteve recentemente na sede da Polícia Federal em São Luís para a renovação do visto. O delegado-geral da Polícia Civil no Maranhão disse que, de acordo com as autoridades de segurança, eles estão legalmente no país e que, no momento, não há razão para suspeitas infundadas. Primeiro, somos um país laico, em que todas as religiões são respeitadas, o exercício é uma garantia constitucional e essas pessoas, né, apesar de ter hábitos que têm chamado a atenção da população, estão aqui no nosso estado, na nossa cidade, em situação legal. Então, nós continuaremos, né, sempre verificando qualquer situação que chame a atenção, inclusive com relação a esses estrangeiros, né, e o intuito, né, sempre será esse que eu falei no início, que é da manutenção da garantia, para que a gente passe para a população a real situação, para que a gente possa transferir para a população qual cuidado ou não cuidado deva ter, né? Então, eu posso garantir aqui que com relação a esses, né, estrangeiros, a esses paquistaneses, né, está tudo legal, está tudo ok, né? Então, não há motivo para nenhum distúrbio, não há motivo para nenhuma promoção de insegurança, tá?